Uma distribuição Sinapse. Este é o meu país, este aqui é o meu lugar. Saia do avião, mas que felicidade, essa é minha cidade. Venha pra aventura, vai ser emocionante. Então vem comigo e um novo amigo acabou de ganhar. Venha, vou lhe mostrar, pois aqui eu me sinto feliz. Este é o meu país. Olá, meu nome é Brinda, eu tenho 11 anos e sou islandesa. Eu tenho que preparar uma redação sobre meu país para a escola, então decidi dar uma volta para procurar algumas informações. Meu país é uma ilha bem ao norte do Oceano Atlântico. Ela surgiu do mar numa erupção vulcânica há 20 milhões de anos. Ela é uma das maiores ilhas da Europa, mas apenas 296 mil pessoas vivem aqui. O que significa que existe muito espaço para todos. Mas a maioria vive ao longo da costa. As montanhas no interior são inabitadas porque a Islândia fica próxima ao Círculo Ártico e no inverno os ventos que vêm do Polo Norte são muito frios. Aquelas montanhas estão cobertas com gelo, areia e rocha vulcânica. Quando a lava esfria, ela se transforma em rocha e até fica muito bonita, mas eu tenho que ter bastante cuidado andando por aqui, pois estou à procura de algumas amostras. Eu vou colher um pouco de musgo como exemplo da flora. Não há florestas na Islândia. A vegetação é formada de plantas polares como esses líquens. Por aqui não há estradas. Na verdade, durante séculos não havia estradas pelas montanhas, pelo gelo, pela areia ou pelos campos de lava. As pessoas tinham que fazer exatamente como eu, andar a pé ou a cavalo. Eles usavam animais como esses. Essa é uma raça única no mundo e eles são bastante fortes. Amanhã está bonita, mas eu tenho que ficar de olho no tempo, pois ele pode variar ao longo do dia. Às vezes o dia amanhece bom, então pode chover e até nevar. Aqui está uma pedra onde, segundo a lenda, moram os elfos. Os islandeses costumavam acreditar em fantasmas, elfos e no mundo subterrâneo. Às vezes, quando alguém desaparecia, as pessoas diziam que ela havia sido raptada pelos elfos que viviam nas rochas. Mas eu não acredito em elfos. E vocês? No caminho, eu passo por fontes térmicas. Elas são encontradas na ilha toda porque existem muitos vulcões. É até bem prático, pois essa água é que mantém a gente quentinho. Mas é preciso ter cuidado onde piso, pois aqui está fervendo. Na Islândia, nós usamos essas fontes para produzir energia. Isso é chamado de ciência geotérmica. Ela é um tipo de energia limpa e inesgotável. A fumaça que sai dessas chaminés é apenas vapor. A água usada aqui vem de camadas bem profundas. As temperaturas podem chegar a 180 graus Celsius. Para voltar para casa, é só seguir a tubulação que vem da usina. Tubulações como essa correm por toda a Islândia, levando água quente. A ciência geotérmica não é usada apenas para aquecer as casas. Ela também serve para abastecer piscinas cobertas para que as pessoas possam usá-las até no inverno. Eu adoro vir aqui. Os islandeses normalmente se encontram nas piscinas para conversar ou apenas para relaxar. Mas eu já tenho que ir. A minha mãe pediu para comprar algumas frutas e vegetais. Para isso, eu vou até um hortifruti. Existem vários deles no meu país. Eles são aquecidos pelas geotérmicas. Isso significa que, ainda que seja muito frio na Islândia, podemos cultivar qualquer coisa aqui. No inverno, quando fica escuro a maior parte do dia, existem lâmpadas para manter a claridade. Com esse recurso, podemos ter tomates, cafés, cactos e até bananas. Assim, podemos comer frutas e vegetais fresquinhos o ano todo. A moeda do meu país é a nova coroa islandesa. Como a Islândia fica numa região muito remota, as coisas por aqui são bem caras. Então, para viver melhor, os islandeses normalmente têm 2 empregos. Por sorte, eu ainda sou criança para trabalhar.
Aqui bem perto existe uma vila onde eu gosto de passear. Há cerca de 100 anos, os islandeses viviam em casas como essas. Elas eram feitas de pedra e madeira, com lama usada como cimento. Os telhados eram cobertos com grama. Não existem florestas na Islândia, toda a madeira tem que ser importada, sendo por isso muito cara. As únicas construções feitas totalmente de madeira são as igrejas. A maioria da população é protestante. Em todas as comunidades tem pequenas igrejas como essas. As pessoas então se reúnem para cantar e orar. Num passado mais distante, nossos ancestrais, os vikings, viveram praticamente debaixo da terra para se abrigarem do mau tempo. Até que suas casas sobreviveram bem até hoje, não acham? Nós temos museus dedicados à cultura viking, talvez porque eles foram os primeiros habitantes da Islândia. Eles chegaram da Escandinávia em barcos chamados drakars. Eram um povo muito guerreiro. Essas são reproduções mostrando até suas roupas e suas armas. Existem alguns artefatos atuais aqui também. Mas o mais importante são as sagas islandesas. Existem histórias de vingança e honra, de grandes batalhas e assassinatos sanguinários. Alguns pergaminhos foram até escritos com sangue. A saga mais antiga data do século XI. São peças únicas, pois são os primeiros textos que contam a história do dia a dia, de pessoas comuns, de amor e de amizade. Eu até vou copiar algumas partes. Mesmo que esteja em islandês antigo, eu consigo entender. Como meu país permaneceu isolado por muito tempo, a língua não mudou praticamente nada desde a época das sagas. Porém, para descrever objetos modernos, nós preferimos inventar novas palavras do que adotar palavras estrangeiras. Para descobrir um pouco mais a respeito dos vikings, nada melhor do que visitar o Althing. Aqui surgiu o primeiro parlamento do mundo no ano de 930. A sociedade viking era muito democrática. As decisões sobre como resolver os problemas do país eram tomadas nessas reuniões. Todos os anos, cerca de 100 pessoas se reuniam aqui. Tinveler foi uma corte de justiça, um grande mercado, um lugar para casar ou para fazer um voto de amizade. Criminosos declarados culpados eram afogados próximo a essa cachoeira. E aqui foi proclamada a independência do país em 1944. Antes, a Islândia pertencia à Dinamarca. Nossa bandeira é vermelha, azul e branca. O azul representa o oceano, o vermelho os vulcões e o branco as geleiras. Mais adiante, uma ponte cruza o fosso que se estende por vários quilômetros. Essa é uma falha. Uma falha acontece quando placas tectônicas que formam a superfície da Terra se separam uma da outra por causa do magma ou das rochas derretidas que estão embaixo. Próximo daqui está o Lago Thingvellir, que é um dos mais gelados da Islândia. Nós jogamos moedas nele para dar sorte. Ele abriga espécies de peixes muito especiais. Como eu não posso mergulhar, eu prefiro estudá-los na tela. Eu também vou dar uma olhada numa das famosas crateras vulcânicas do país. Ela tem cerca de 3.000 anos. Atualmente acontecem até concertos aqui. Aparentemente, a acústica é fantástica. Eu gosto de ficar testando. Já está quase na hora de voltar para casa, mas eu acho que vou fazer um pequeno desvio para dar uma olhada no prédio do nosso parlamento atual. Ele fica em Reykjavik, que é a capital do meu país e também onde eu moro. O primeiro-ministro, que é eleito como chefe do parlamento, comanda o país. Reykjavik não é uma cidade grande, mas é bastante cosmopolita. Ela é uma capital mundial mais ao norte. Pelo menos a metade da população vive aqui. A arquitetura é uma mistura de antigo e moderno, mas que está sempre em harmonia com os elementos naturais. O oceano e as montanhas que a cercam. Reykjavik é uma cidade muito segura. As pessoas não temem perder seus bebês dormindo do lado de fora nos seus carrinhos. Eu
Eu gosto de vir aqui alimentar os peixes nesse lago artificial no meio da cidade. Muitas espécies de pássaros selvagens param aqui como se o lago fosse natural. No zoológico da cidade, podemos ver todas as espécies que vivem no meu país. Todos esses mamíferos foram trazidos pelas pessoas ao longo dos séculos. Somente a raposa do Ártico e a foca já existiam aqui antes da chegada dos humanos. Existem peixes em todas as partes. Reykjavik também é um porto, como a maioria das cidades e vilas do país. A pesca é um dos recursos principais da nossa economia. Não faz muito tempo, os professores da escola interrompiam a aula quando um barco chegava no porto. Então as crianças podiam ajudar os pescadores. Para entender um pouco mais, eu vou visitar uma fábrica de processamento. Nós comemos muito peixe na Islândia, mas a maior parte da pesca é processada nessas fábricas e é exportada. Os pássaros marinhos tiram vantagem dessa abundância de alimentos. Milhões deles vivem na costa do país. Esse foi um dia bem movimentado, não foi? Então, para acalmar um pouco, eu vou dar uma chegada na Lagoa Azul. Ela é um tipo de piscina natural bem próxima à cidade. É abastecida pela usina geotérmica. As pessoas vêm aqui para nadar. Acreditam que a lama do fundo é muito boa para a pele e para o tratamento de várias doenças. É ótimo dar um mergulho, especialmente depois de toda a caminhada de hoje. Versão brasileira Audio News.